nós vamos conversar sobre um assunto um pouquinho diferente de todos aqueles que eu tenho abordado até então. Passamos praticamente esse ano de 2019 inteiro trabalhando só com apresentações sobre o tarô. Então eu retorno hoje, depois de 8 meses, 9 meses, só falando de tarô, eu retorno a falar sobre Cabala. E o tema escolhido foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore também é chamada de árvore da morte, certo? Porque essa é aquela árvore que se encontrava no centro do Jardim do Paraíso, num lugar bem especial, e Deus proibiu Adão e Eva de comerem dessa árvore, porque a partir do momento que eles comessem do fruto dessa árvore, eles morreriam. Não? E aí veio a serpente, em hebraico Nahash, e disse para Eva que a hora que ela comesse daquele fruto ali, ela se tornaria como Deus. Né? Isso virou inclusive meme no Facebook, né? Que a serpente tentou fazer com que a Eva comesse do fruto de tudo quanto é forma, não deu certo. E aí, como último jogo, a serpente disse para Eva: come, boba, emagrece. E aí a Eva comeu, né? É um assunto controverso, é um assunto sobre o qual se tem muito pouco material. É um material todo espalhado. Existem alguns poucos livros publicados a respeito. Basicamente, até 2010, vamos dizer assim, acredito eu que tinha capítulos com pouquíssimo material, talvez assim, um capítulo de 2 ou 3 ou 4 páginas no máximo, em algum livro sobre Cabala. Existe no Zohar, que é considerada uma das principais obras cabalísticas, informações espalhadas, né? O Zohar funciona mais ou menos como uma Barça, ele tem em torno ali de uns 20 volumes, tem uma edição em inglês, bilíngue, hebraico, aramaico, inglês, com 23 volumes, certo? E as informações, elas são todas espalhadas dentro desses 23 volumes. Alguns volumes concentram um pouquinho mais de informação, mas é questão de parágrafos, certo? De todos os autores conhecidos no meio ocultista, Eliphas Levi tem 2 livros com parágrafos também sobre a árvore da morte, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E até, como eu disse, 2010 mais ou menos, muito pouco material era publicado. Não se encontrava muita coisa. De 2010 para cá, mais ou menos, alguns livros começaram a ser publicados, algum material começou a ser reeditado e alguma coisa surgiu, certo? No Brasil, nós temos a Cabala Draconiana, já está esgotado. Parece que estão produzindo uma reedição. Também tem esse aqui, Kabbalah, Clifford e Magia Goética. São, até onde eu sei, os 2 únicos livros assim no Brasil, também esgotados, certo? Tem esse aqui, The Book of Sitrachra, o livro do outro lado, em inglês. E existem mais alguns outros livros em inglês, certo? Meia dúzia no máximo, tá? Não é muito material que tem. Também não é um material assim amplamente recomendável que se utilize, certo? Porque o material ele é um pouquinho mais pesado, então a gente vai fazer um filtro nisso e vai trabalhar com o que nos interessa aqui. Então vamos começar dando uma olhadinha
no Gênesis para poder entender algumas questões que se voltam e que existem em torno da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? O primeiro versículo do Gênesis diz que no princípio Elohim criou os céus e a terra. O segundo nos diz que a terra era sem forma e vazia. E que havia trevas sobre a face do abismo. E o espírito de Elohim se movia sobre a face das águas. E Elohim disse que haja luz e houve luz. E Elohim viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Tranquila essa parte da narrativa? Todo mundo já viu isso em algum lugar, né? Então, qual é a ideia aqui? Havia algo que não tinha forma, que era um vazio, que era um deserto. Foi criada a luz. A luz é o primeiro ato de criação. Tá? Mas já existia alguma coisa. Essa ideia é importante de nós mantermos. Tá? Isso se coaduna com os relatos, por exemplo, da doutrina secreta e de alguns textos orientais que dizem que antes do tudo havia o nada e antes do nada havia uma coisa que não era nem o tudo, nem o nada. Tá? No princípio era a luz, então? Não, no princípio era nada. Se eu pegar a lâmina anterior, eu vou ver que o princípio, na verdade, tá? No princípio a terra não tinha forma. A terra era vazia. Então se criou uma matéria que era uma matéria bruta, pura. Vou pegar um exemplo aqui, petróleo. O petróleo puro serve para muito pouca coisa. Eu preciso pegar do petróleo, extrair a gasolina, mexer com plástico, isso, aquilo, aquele outro, para começar a derivar coisas que sejam úteis. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Dá para dizer que aquela analogia do tal, assim, o tal que é falado não é o tal? Dá para usar essa analogia. Porque quando a gente fala nada, mesmo que a gente pense em nada, esse nada já é uma representação. Já é alguma então, coisa o aí. enigma, o desafio, os índios falam, tá, aquilo iluminado, cognoscível, tem uma coisa que é só coisa, assim, mas a gente não pode nem dar nome. A gente não vai nem, nós não vamos nem conseguir imaginar que coisa é essa, porque está completamente fora do nosso alcance. Pronto. Fora. É por isso que na Cabala se fala dos véus de existência negativa. Eu sei o que é existência positiva. Positivo aqui no sentido de o que eu vejo, o que eu toco, o que eu conheço, o que está aqui. Mas eu não sei o que tinha antes. A primeira criação foi a luz, então. A primeira criação é a luz. Que é a matéria já. Difícil. Difícil. A luz é matéria se tu considerar a partícula, mas a luz é energia se tu considerar... A própria matéria só é matéria de um determinado ponto de vista. Né? Então os cientistas hoje eles estão completamente perdidos assim, matéria ou energia? Que coisa é essa? Então não, uma resposta que os cientistas não deram e eu não vou dar. Eu sempre brinco assim, né? Quando a gente começa, mas é consciente, inconsciente, subconsciente. As definições são tão assim, eu digo, os psicólogos não se definiram, eu não vou definir por eles. Tem que pensar também o que é matéria exatamente, né? Só por aí já é difícil de definir. Eu ainda acho que a nossa consciência se encontra presa e são as limitações da nossa consciência que fazem com que nós enxerguemos a separação. Aí piorou mais ainda, né? Mas enfim, existem 3 véus de existência negativa, certo? Esses 3 véus de existência negativa, eles são chamados em hebraico de En, nada, En Sof, o nada sem limites, e En Sof Or, a luz ilimitada, tá? Isso tudo assim, ó, são conceitos extremamente abstratos, nós não temos a menor noção do que é. Antes eu estava brincando e dizendo que eu não sei como é que eles conseguiam
pensar nisso com os recursos que eles tinham na época, porque hoje, com todos os recursos que nós temos, para nós é difícil conseguir um vislumbre dessas ideias que eles tinham. Sem um recurso visual, nós precisamos de algum recurso visual, de alguma coisa, um desenho, uma representação que nos auxilie na compreensão disso, né? Mas também eles não tinham que se preocupar com trabalhar, pagar luz, água, telefone, gás, né? A coisa nesse sentido era mais simples, então era mais fácil também, contato com a natureza era maior para eles se permitirem enxergar e perceber coisas que hoje nós não conseguimos. Mas tudo bem, certo? Essas três luzes, esses três véus de existência negativa, eles estão acima da árvore da vida. Eles são pré-árvore da vida, tá? Tem uma analogia muito interessante que é mais ou menos a seguinte, certo? A primeira esfera da árvore da vida, ela é aquele ponto exato em que o tronco da árvore rompe o solo. Então, os três véus de existência negativa é tudo aquilo que está abaixo do solo, eu não enxergo. Eu sei que existem raízes, mas eu não sei como são as raízes dessa árvore. Né? Esses três véus, eles interagem, e essa interação deles é o que cria toda a movimentação. Tá? Aí tem uma narrativa bíblica que eu espero conseguir expressar para vocês. Às vezes eu consigo falar dela um pouquinho melhor, às vezes a cabeça está um pouquinho confusa, e aí eu já não consigo mais, certo? Tem uma autora, Dion Fortune, que ela descreve um processo. Existe uma força, uma movimentação de energia ocorrendo de uma forma. Esse é o En. Essa força, porque ela está se movimentando, ela proporciona o surgimento de um contraponto, o En Sof. As duas interagindo criam uma terceira, En Sof Or. E quando essas três se manifestam, surge a coroa da árvore da vida, surge aquele ponto central que dá origem a tudo. Certo? Então eu tenho um nada no universo, e a visão cabalística é assim. A essência divina, o pensamento divino, ele permeia todo o universo. Em algum momento, na sua infinita bondade, Deus se derrama em doação plena para si mesmo. Ele é as duas faces da moeda. Só que uma dessas faces que, por convenção, se propõe chamar de humanidade, essa face que mais recebe essa doação pensa, eu também quero doar. Eu não quero só receber, eu quero doar. E esse pensamento de agir como a primeira face cria uma resistência. Nessa resistência, essa luz que permeia tudo se contrai, porque ela encontrou um obstáculo, ela se contrai. E aí ela fica, então, se contraindo e se expandindo, e se contraindo e se expandindo. E nesse processo de contração e expansão é que ela cria toda a realidade material. Tá? Então, Keter, a coroa da árvore da vida, vai ser a essência de tudo. Dessa essência se derrama uma consciência, uma força. Chokhmah, traduzido como sabedoria. E essa consciência Chokhmah encontra uma substância. Binah, entendimento. A interação dessas três primeiras leva à criação das 7 seguintes, das quais as primeiras 3 são as mais relevantes. Chesed, misericórdia, Gevurah, severidade, e Tiferet,
beleza. Tranquilo isso? São forças atuando no universo, tá? Se nós fôssemos pensar assim, a questão mais divina, mais pura, é 1, 2, 3. E a partir do 4, nós temos mais materialidade. Esse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na consideração de alguns, são os Elohim, são as forças criadoras. Ok? Elas vão interagindo e criam toda a parte inferior da árvore. Tá? Inclusive o desenho da árvore, ele é bem específico para mostrar as forças que mais atuam na matéria, que são essas 7 inferiores. Essas mesmas 7 forças inferiores também são consideradas como 7 dias de criação. Né? Então o primeiro dia, que é o dia de criação da luz e separação da luz das trevas, está aqui, na misericórdia. Certo? O número 7, Netzar, vitória. Hod, esplendor, número 8. 9, Yesod, o fundamento. E 10, Malchut, o reino. Esse 10, esse reino, é a realidade mais material, mais densa que nós temos. Tá? Então nós vivemos num universo que é essa realidade material. Essas 10 forças constituem a árvore, certo? E ao contrário do que se parece, do que se imagina, essa árvore ela é considerada de cabeça para baixo. Tá? As raízes estão lá no véu da existência negativa e a copa da árvore, os frutos, os galhos, as folhas, estão na parte mais baixa. Essa mesma árvore ela se manifesta em 4 planos de existência, que são chamados de 4 mundos na Cabala. Então existe um plano, que é um plano de emanação. Para nós entendermos a ideia dos planos, eu gosto muito de pensar assim, ó, nas férias. Quando eu penso que eu vou ter férias, eu tenho a emanação. Vou ter férias, vou passar por alguma coisa bem boa nas minhas férias. Aí eu começo a definir essas férias. Eu quero ir para um lugar X e passar por experiências, desfrutar das atividades, das atrações turísticas específicas. Isso é a criação. Na formação eu compro passagem, eu defino o roteiro, eu estabeleço data de saída daqui, chegada lá, saída de lá, retorno para cá, etc. O hotel que eu vou ficar, enfim. E o mundo da ação ou produção é eu estar lá, de corpo presente, desfrutando dessas férias. Uma comparação bem simples assim para nós entendermos, certo? Então, já existia a emanação da criação. Deus cria, depois que Ele cria, Ele forma, depois que Ele forma, nós estamos aqui. Tranquilo isso também? São várias ideias soltas, certo? E depois nós vamos costurando elas. Essa criação ela se dá por um processo que um cabalista do século XVII chamou de tzimtzum, contração. Tá? Também tem uma outra ideia dentro da Cabala, que a árvore da vida não é uma, são 400. Porque eu tenho 10 esferas, como nós vimos ali na árvore. Cada esfera tem 10 dentro dela. E isso se manifesta nos 4 planos. Então 10 vezes 10 vezes 4, 400. Por isso que a última letra do alfabeto hebraico, Tav, tem valor numérico 400. Tá? Porque isso seria a totalidade da criação. Representação simbólica. Não? Esse processo de contração e expansão, ele se dá de 2 formas. Em descida e em circulação. Então, se forma uma esfera e se forma todas as esferas dentro daquela esfera. Se forma uma esfera e todas as esferas dentro daquela esfera. Se forma mais uma esfera e todas as esferas dentro daquela esfera. Tá? Então, são ciclos dentro de ciclos. Ok? Isso é importante de se entender para entender o que vai vir depois e compreender como é que funciona essa história da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Porque são ciclos dentro de ciclos, são criações dentro de criações. Tá? Essa seria uma representação dessa interação, né, desses véus de existência negativa circulando, promovendo a energia e se materializando na árvore da vida. A árvore da vida seria então uma representação do nosso universo.
certo? Sendo a parte mais densa, material, a última aqui embaixo. As 7 emanam das 3 primeiras. As 7 emanam das 3 primeiras. Tá? Por que a árvore estaria invertida? Ela é invertida porque eu considero as raízes em cima e não embaixo. Visualmente eu acharia que as raízes estão embaixo, né? Então eu tenho aqui em Malkuth, eu tenho as raízes, o tronco e a copa da árvore. Ela é invertida porque na verdade as raízes são aqui, né? Aqui, acima, para nós é acima, né? De Keter. Keter é aquele ponto em que a árvore rompe do solo. Aí nós temos o tronco e a copa da árvore, os frutos, em Malkuth. Por isso que ela é considerada invertida. Diretamente a gente fala Deus que está no céu, né? Então o sagrado, o divino que vem antes, a raiz, o que dá origem, está em cima. A matéria. Né? Pensando nessa dicotomia matéria-espírito, o espírito é a origem da matéria. Isso. Só que como nós estamos tão presos na matéria, nós olhamos daqui para lá. Então, pensar nessa ideia de que é inverso, é de lá para cá. Eu não sou um corpo que tem uma alma. Eu sou uma alma que tem posse de um corpo. E como se o alimento viesse de cima e não de baixo? Também dá para pensar isso. Né? A planta se alimenta das raízes, então o alimento, o espírito, vem de cima, não de baixo. O que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da morte? Ela é um reflexo, um espelho da árvore da vida para o outro lado. Então, se eu tenho uma árvore da vida linda e maravilhosa, com frutos aqui, existe uma extensão daqui mais para baixo ainda, que representaria esse lado mal, certo? Vamos voltar um pouquinho para os 2 primeiros versículos do Gênesis. No princípio, Deus cria os céus e a terra. Notem que para criar, como nós conversamos antes, a criação é o segundo passo. Já tinha uma emanação. A ideia da criação já tinha passado pela cabeça. Agora eu vou começar a mexer com alguns elementos para proporcionar isso. Os elementos que eu mexo para proporcionar isso são uma terra sem forma e vazia. Essa matéria ela já existia. Ela não veio do nada, ela não foi criada do nada. Tá? Em termos indianos, nós teríamos o Prakriti, né? A base material para a construção do universo. A matéria-prima, a mãe. A gente tem a tal da substância primordial. Substância primordial. Essa substância primordial é a terra informe e vazia. Que em hebraico é tohu va vohu. Informe e vazia. Então, de novo, lembra aquela brincadeira do tal, né? Antes do tudo havia o nada, antes do nada havia uma coisa que não era nem o tudo nem o nada. Então o máximo que nós chegamos perto é essa coisa de terra informe e vazia. Já existia, mas não tinha forma. Exatamente. E não tinha preenchimento, no sentido de não tem função, não serve para nada. É uma matéria primordial, é uma matéria sem forma, sem utilidade. É a massinha de modelar comprada dentro do pacotinho. Não é nada. Aí eu vou lá e trabalho aquela massinha de modelar e vira alguma coisa. Certo? E as trevas estavam sobre a face do abismo. Então eu tenho uma escuridão ali. Certo? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então eu tenho essa inteligência superior, divina, cheia de matéria-prima. Então essa inteligência superior divina ela é masculina. Né? Masculina no sentido de ser dinâmica e capaz de promover mudanças numa matéria informe, vazia, trevosa, abissal, feminina.
capaz de receber aquilo ali e se deixar moldar. Esse Elohim seria uma unidade? É uma coletividade divina. Este Elohim é um jogo interessante dentro da Cabala que ninguém vai dizer, tá? Esse Elohim é o nome divino associado à quinta esfera da árvore da vida, Gevurah, que é a esfera da severidade, da divisão. Toda a criação é feita por divisão. Deus separa a luz das trevas, Deus separa as águas de cima das águas de baixo, Deus separa as águas de baixo da terra, Deus separa o macho da fêmea. Isso que eu estava tentando entender, essa questão de negatividade. É isso? É essa Não. Os véus negativos? Sim. Os véus negativos são aquilo que eu nem consigo imaginar que existia antes. Entendi. Essa realidade que eu consigo ver, átomo, próton, elétron, ela é uma realidade positiva. Outra ideia para a questão da negatividade é a seguinte: eu não posso atribuir a Deus características humanas, tá? Porque qualquer característica humana que eu atribuir a Deus, ele deixa de ser Deus. Ele passa a ser humano. Então isso é negatividade. E aí tem uma coisa interessante, voltando a essa brincadeira dos nomes divinos. Eu não vou entrar muito em detalhes porque não é a proposta aqui, tá? Mas Elohim é o nome da quinta esfera. E o famoso nome de Deus dentro do judaísmo é conhecido no meio ocultista como tetragramaton, o nome de 4 letras, tetra, 4, gramaton, letras, tá? É da quarta esfera. Tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco quando nós entrarmos na questão seguinte. Antes da nossa criação material, de acordo com alguns textos, houve 3 outras criações. A base dos textos vem de um rabino do século XIII chamado Isaac HaKohen. E o Isaac, ele escreve uma coisinha chamada Tratado das Emanações Esquerdas. Tá? Eu não encontrei esse tratado nem em inglês. Eu tenho pedaços dele e comentários sobre ele em 4 livros. E aí eu consegui, depois de vasculhar muito, um livro que tem uma tradução parcial desse tratado e um outro livro que faz uma análise desse tratado. Tá? Essa análise ela é interessante porque o Isaac, ele vai dizer que recebeu o texto de sábios de uma outra cidade muito distante. Tá? E aí se sabe que naquela época eles inventavam as coisas para dar credibilidade para os seus textos. Ok? Então, não existe prova nenhuma de que um tratado anterior ao que ele escreveu existiu realmente. Não existem os nomes desses sábios, não existe o nome da cidade onde esses sábios habitariam, nada. Então é uma coisa jogada de qualquer forma, certo? E é isso que o crítico diz, é uma coisa jogada de qualquer forma que não tem amparo em nada dentro da literatura rabínica ou cabalística. De qualquer forma, as ideias dele pegaram. E as ideias dele acabam tendo um certo nível de coerência para explicar muita coisa. Infelizmente, não temos tradução desse texto e nem acesso. Eu nem saberia dizer para vocês onde encontrar o tratado completo. Supostamente, os excertos que eu tenho num dos livros de Cabala que eu tenho seriam as partes mais importantes do texto. E o resto seria desnecessário. Realmente não sei. Tá? De acordo com a ideia desse tratado, essas 3 criações anteriores seriam tentativas. Todas tentativas que deram errado. Tá? Essas tentativas, elas saem de Binah. Lembra ali aquele desenho da árvore da vida? A primeira lá em cima, a segunda à direita, a terceira à esquerda. Tá? Essas tentativas sairiam de Binah, o entendimento.
Em Binah há um anjo que poderia ser cujo nome poderia ser traduzido como tela de Deus ou biombo de Deus, ou ainda separador de Deus, tá? Masukiel, certo? Então esse anjo ficou encarregado de promover a criação de uma humanidade. Isso foi feito através de Binah, porque Binah é o topo da coluna da severidade, certo? Sendo o topo da coluna da severidade, Binah encarregaria Gevurah, a quinta esfera, de promover essa criação. Talvez por isso, especulação minha, talvez por isso, em alguns tratados cabalísticos, a ordem dos números seja invertida. Alguns poucos tratados cabalísticos colocam que a esfera de número 2 é Binah e não Chokhmah. A maioria dos tratados cabalísticos considera Keter, Chokhmah, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, etc. Mas alguns poucos tratados fazem uma inversão e colocam Keter, Binah, Chokhmah, Gevurah, Chesed e Tiferet. Tá? Especulações minhas, porque não existe nenhuma prova disso. Tá? De qualquer forma, essa criação ela começa por Binah, porque a intenção divina é que os seres, a humanidade, desenvolva a bondade por vontade própria e não por atribuição divina. Tá? Então, as tendências para a maldade, Yetzer Hara, e as tendências para a bondade, Yetzer Hatov, deveriam ser algo que o próprio ser escolhesse aderir. Ou eu vou ser bom porque eu quero, ou vou ser mal porque eu quero. Certo? O que acontece? A primeira tentativa gera formas estranhas e aspectos destrutivos. E vamos dizer assim, o Adão, o primeiro ser, o encarregado dessas formas, ele é chamado de Kamatiel. Tá? Não deu certo. Eram perversos demais. E como o pavio de uma lamparina, ele foi afogado no óleo. Tá? Foi-se retirada a vida daqueles seres todos, porque eles eram perversos demais. Se fez uma segunda tentativa, e para essa segunda tentativa, as formas acabaram ficando ainda mais estranhas e os aspectos mais bizarros. O primeiro ser, ou a base daquilo ali, era Belial. Da mesma forma que o primeiro, eles foram levados à extinção. Foram destruídos. A terceira tentativa, porque a tentativa era sair de Binah para alguma esfera. Então, a tentativa foi sair de Binah para Gevurah. Ali se formaram seres ainda mais estranhos e muito mais bizarros e muito mais perversos. Itiel era o seu Adão, vamos dizer assim. Certo? Essas formas também foram destruídas. Depois de todas essas tentativas, aí a coletividade divina, Elohim, se deu conta e resolveu então colocar um pouquinho de bondade, o mínimo suficiente dentro da sua humanidade para que essa bondade pudesse se desenvolver sozinha, caso fosse a inclinação, a natureza de cada um. Acredito eu, pelo que eu li, raciocinei e pensei, que nesse momento, então, ao invés de fazer a criação através de Binah, Gevurah, se inverteu e se passou a promover uma criação a partir de Chokhmah, Chesed. Tanto que o Deus de criação ainda é Elohim, o nome da quinta esfera, mas
O deus de culto é Yod Hei Vav Hei, ou o Tetragramaton, que é o nome da quarta esfera, que é a esfera da misericórdia. Especulações, certo? Por que isso é importante? Porque quando se cria o universo que dá certo, ainda se tem resquícios do universo que foi. O fato de eu ter pegado o pavio e afogado ele no óleo, pensando na lamparina, não elimina nem a lamparina, nem o óleo, nem o pavio. Então, existe um resquício, um restolho de maldade ali. Esse resquício de maldade, enquanto se forma a árvore da vida, vai ficando a sombra. Vai formando a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore da morte. Da mesma forma que na árvore da vida eu tenho 10 sefirot, 10 esferas, na árvore da morte eu tenho 10 clifot, 10 cascas. Essas cascas vão ser mais bem abordadas por Natan de Gaza, certo? Natan de Gaza, ele vai pertencer a um ciclo de estudos de um tal de Sabbatai, ou de Shabbatai Tzvi, e a ideia que eles vão apresentar é uma luz dual de criação. Da mesma forma que eu tenho uma luz boa se formando, eu tenho uma luz ruim que se forma na escuridão. Hoje, quem vai em boate tem a tal da luz negra, né? É uma coisa boa para se pensar. Tá? Então, aquela escuridão, aquelas cascas vão se formando em paralelo. Tá ok? E isso gera prisão. Então, a luz boa acaba sendo aprisionada dentro das cascas. Essas cascas são constituídas de sobras. Então, enquanto nas 10 sefirot eu tenho virtudes, nas 10 clifot eu tenho vícios. Toda virtude mal utilizada vira um vício. Toda virtude não utilizada vira um vício. Esses vícios vão se acumulando e vão constituindo, vamos dizer assim, entidades relativamente autônomas. Tá? É por isso que as clifot são associadas aos reinos demoníacos. É por isso que dentro da literatura nós temos anjos a serviço de Deus e demônios trabalhando contra. Essas clifos, né? Elas são produtos, são aquelas 3 primeiras criações, então. São produtos que acabam se formando do que sobrou daquelas 3 primeiras criações. A árvore é representada no mesmo sentido da árvore da vida, por uma questão de facilidade. Mas, na verdade, ela é uma árvore invertida. Mais, na verdade ainda, ela acaba indo para as profundezas dos reinos mais densos. Tá? Existem nomes para essas clifot, certo? Da mesma forma que existem anjos que presidem as forças e as energias de cada uma das sefirot, existem arquidemônios que presidem as forças de cada uma das clifot. Algumas ideias a mais nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro, mês que vem. Mas é interessante de notar que os cabalistas dizem que Malchut, o reino material, eles batizam Malchut de a porta para o mal. Então nós estamos numa realidade que favorece a densidade. Eu lembro que quando eu fiz em 98 o meu curso de Cabala Angélica, a prof, ela dizia o seguinte: os luciferianos, eles não têm condições de armazenar as energias, mas eles têm condições de segurar elas por um tempo e encontrar uma brecha em nós para reinjetar essa energia invertida. E eu lembro que ela mandava nós cuidarmos muito com tudo, porque o mínimo permitia isso. Tá? Então, assim, vocês já observaram que o mal nunca vem sozinho?
Quando uma coisa ruim me acontece, eu tenho uma sequência de coisas ruins uma atrás da outra. Brum, né? Porque eu tenho energias que eu vou desperdiçando, essa árvore da vida vai me alimentando com energias e eu não consigo botar tudo em prática, eu não consigo viver uma vida de luz o tempo todo. O que eu não aproveito escorre, é recolhido. E no momento certo, no momento que eu dou abertura, isso é reinjetado em mim. Então eu tô lá andando pela casa e básico, bati com o dedinho mindinho no pé do sofá. A dor é excruciante e a primeira coisa que eu faço é xingar, abrir a porta. Aquilo ali é o que eles precisam para reinjetar a energia mal utilizada do passado e fazer as coisas começarem a piorar. Façam um teste da próxima vez que vocês baterem o cotovelo em algum lugar, o dedinho mindinho, a cabeça, tá lá no banheiro, bateu no registro do chuveiro, não faz nada, só respira fundo. A dor logo passa. Agora, se tu começar a xingar e a brigar, parece que a dor aumenta, intensifica. Que tu disse que escorre, tu tá falando só das coisas ruins, ou pode Não. da energia boa não aproveitada. É a energia boa não aproveitada. Que daí ela pode se transformar. Ela se transforma em energia ruim. Que é o que tu falou do inverso. Do inverso. Uhum. Por isso que todo bem tem que ser utilizado. Exato. Dentro da Cabala Angélica, nós temos, por exemplo, pensando agora nisso, né, específico, e aí eu vou pegando coisas de tudo quanto é lado, né? O primeiro anjo Verruiá, ele deposita nos nossos espaços internos uma essência chamada vontade. Se eu não uso a vontade, se eu sou indolente, preguiçoso, deixo as coisas acontecerem, essa vontade escorre, ela não tem utilidade. Em algum momento isso é utilizado contra mim. Porque eu tinha aquela energia, tinha que compartilhar, usar ela. Tinha que usar aquela energia para alguma coisa construtiva. Tu não usou, ela se desperdiçou, só que no universo não existe desperdício. Mecanismo de equilíbrio, ela vai ter que voltar para algum lugar. Ela é tua, então ela vai ter que ser utilizada contigo. Tinha um cliente meu que ele dizia assim, não existe vácuo de poder. Se tu não usar a tua vontade nas coisas que são tuas, alguém vai usar. Uhum. Vai sumir aquele vácuo. E eu parto do princípio de que até deixar os outros escolherem por ti é uma escolha tua. E tu é responsável por isso, não é o outro. Eu estou deixando alguém escolher coisas por mim, a responsabilidade é minha. Eu estou tirando. Exatamente. Esse último assunto que eu estava contando seria as contrapartes que jamais se extinguirão. Sempre a gente poderá fazer uso delas. Este resíduo que fica, que espera essa brecha para voltar, aquela coisa toda, não. Será que isso, em toda a nossa existência, nós nunca vamos conseguir extinguir? Seria um mal necessário para o nosso crescimento? Ouvi uma parte... Tem uma ideia dentro dos trabalhos de Cabala Prática que fala no rompimento das cascas. Tá? Então, tu teria a possibilidade de, vamos dizer assim, destruir a tua árvore da morte, né? Porque se eu sou um microcosmo, eu tenho tudo dentro de mim. Então eu teria condições de romper isso. Tá? Então, se existe, por exemplo, um vício que é o vício da gula, eu combateria o vício da gula com a temperança. Se existe um vício que é o vício da luxúria, eu combato esse vício com a castidade. E a castidade aqui não tem nada a ver com não fazer sexo. A castidade aqui é fazer o bom uso. Então é o equilíbrio. Não é, por exemplo, se fosse alimentação, não seria o jejum. Seria o equilíbrio. A moderação na alimentação, uma alimentação saudável, equilibrada, com todos os grupos alimentares necessários à manutenção orgânica. Então, o segredo para ir trabalhando isso, por exemplo, do ponto de vista mais físico, é o combate aos 7 pecados capitais.
né? Porque o que interessa aqui são as 7 esferas inferiores da árvore, diretamente relacionadas com a vida mais material, né? Então eu vou trabalhando essas questões, de novo, numa coisa um pouquinho mais material, os 7 pecados capitais, numa coisa mais emocional, aí eu vou desenvolvendo outras ideias, porque são muitas as situações. Então tá, nós temos a técnica da vida espiritual, da Clara Codd, que diz o seguinte, ela separa os 7 pecados capitais em 2 ou 3 grupos. Então tu tem um grupo que tem um grupo constituído de um único pecado, que é a preguiça, que é um pecado material. Porque a preguiça ela te leva a não agir, né? Aí depois tem os emocionais e os mentais. Tá? Então, ali tem algumas ideias do que poderia ser feito ou não. Tá? A técnica da vida espiritual, Clara Codd. Pode botar aquela árvore bem luminosa aí, quero fazer uma pergunta. Né? A árvore bem luminosa? Bem luminosa, certo? Quando eu vou fazer uma mentalização, Tá. principalmente se é aquela matéria de pura distância, eu erro quando eu começo debaixo da árvore? Não. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Não, porque nós estamos aqui. Nós estamos em Malkut. Malkut é a realidade material. Yesod, Hod e Netzach são a nossa realidade astral. Tiferet, Gevurah e Hesed são a nossa realidade mental. Aqui tem um abismo. Tá? Aqui tem isso aqui é chamado de abismo da árvore. Então esses aqui seriam os níveis superiores que nós ainda não estamos com condições de atingir. Então a segunda pergunta. Se eu trabalho no primeiro nível material da pessoa, vou fazer uma limpeza. Antes de chegar a um nível mais superior, eu poderia começar dali, se eu sentir que a pessoa não há necessidade de ter todo esse dispêndio de tempo, começar mais ou menos no meio da árvore, uma mentalização. Cada caso é um caso. A questão é, a coisa em termos de energia, ela vem de cima para baixo, né? Yesod é o funil para a realidade. Todas as demais energias da árvore passam por Yesod antes de chegar em Malkut. Tá? Se esse funil está realmente limpo, o líquido, a bebida, a essência que eu estou vertendo para a realidade, não fica sujo. Eu recomendo sempre uma regra do trânsito. Na dúvida, não ultrapasse. Então, se até o presente momento promover toda uma limpeza e fazer todo um trabalho vagaroso, paulatino, passo a passo, está dando certo, não mexe em time que está ganhando. Tá? Na dúvida, porque existe a questão da percepção, né? Do meu ponto de vista, tu tá bem, mas daqui a pouco do teu ponto de vista mesmo, tu não tá. Né? Eu olhando para outras coisas que eu vejo na vida e tal, tu tá super bem. Mas para aquilo que tu poderia ser, tu não tá tão bem assim. Tu falaste da quarta esfera seria o tetragramaton, tu falaste? Uhum. E a quinta seria o Elohim, que é a coletividade. Isso. Tá. E tu comparou com Gênesis, vamos dizer, Sim. com Gênesis. Esse tetragramaton seria uma unidade, se seria unidade, seria o Jeová? Isso. Seria o Jeová? Sim, esse é o Jeová. E o Jeová não corresponde ao Deus maior, vamos dizer assim, ainda, né? Eu acho que não seria ele, não seria a unidade. Posso deixar para responder isso num outro momento? Resposta curta, sim e não. Tá? A resposta complexa, nós ficaríamos mais umas 4 ou 5 horas discutindo.
Tá? Resposta curta, sim e não. Tá? Ele é a unidade dentro daquilo que nós conseguimos conceber e imaginar. O nosso culto divino, ele é um culto de divindade solar. Porque o nível de consciência solar é o máximo que nós conseguimos imaginar do que seja. Nós ainda temos muitas limitações que nos levam a entender no máximo o nível de consciência divina solar, que é uma consciência tripla, porque ele representa o Deus criança, o Deus curador e o Deus sacrificado. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É isso. Obrigado, então, a presença de todos.